favor. Olá, eu sou a Evelyn, eu sou da ONG... Pode? Não, pera. Foi? Está. Primeiramente, boa tarde, pessoal que está assistindo também. Queria te agradecer, Evelyn, pelo seu tempo. Queria pedir para que você se apresentasse um pouco do teu trabalho, apresentasse um pouco da ONG. Enfim, comece se apresentando para a gente começar a nossa conversa. É um prazerzão estar com você. Prazer meu. Obrigado por estar cedendo esse tempo para a gente também. Prazer é meu, Pedro. Obrigada pelo convite. Eu acho que é super importante esse debate, né? Bom, meu nome é Evelyn, eu sou da ONG Médicos do Mundo, sou subcoordenadora em São Paulo, sou coordenadora Rio de Janeiro. A ONG, eu dou plantão no HC, eu sou assistente do pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Moro em São Paulo, apesar de ser carioca, moro em São Paulo e dou plantão aqui, atualmente no Covidário, né, que o HC, o Instituto Central, fechou, então dou plantão no Covidário de 15 em 15 dias, aos sábados e às segundas-feiras. Então, estou no Covid aqui, estou no Covid na rua. A ONG, ela existe há cerca de 5 anos e começou com o professor Mário Vicente, que atualmente ele é o presidente de São Paulo, né, no caso, coordenador São Paulo, foi quem fundou a ONG, e eu estou na ONG há quase 2 anos, acredito eu, 2 anos e pouquinho. E estamos na rua mensalmente pelo Covid, de 15 em 15 dias São Paulo, 15 em 15 dias Rio de Janeiro. Então, estou toda semana na rua praticamente. E aí, a gente quer te ouvir um pouco da tua experiência da rua antes da questão do Covid e depois agora, quais são suas impressões, como é que isso está rebatendo na rua também? Tá. Quando começou o Covid, como a gente vai para a rua? São Paulo vai para a rua com cerca de 150 pessoas, Rio de Janeiro vai para a rua com cerca de 50 pessoas, dentre eles alunos. Conta um pouquinho para a gente, porque eu sei o que é esse ir para a rua, mas eu acho que tem muita gente assistindo para a gente. O que é, como é que funciona esse ir para a rua de vocês? O nosso para a rua é ir com ação, né? Como é que são nossas ações, né? A gente tem o papel de cuidar, de encaminhar, mas de formar pessoas. A gente lida com alunos, a gente tem várias especialidades com a gente, né? Nas ações mensais de São Paulo e ações mensais do Brasil inteiro, mas São Paulo, que é mais estruturado, que eu posso falar melhor, a gente vai para a rua, a gente coloca a ação na rua, a gente vai com enfermagem, medicina, biomedicina, farmácia, odonto, psicologia, reabilitação, ou seja, fisioterapia, veterinário de rua, aí de vez em quando a gente tem beleza de rua, então a gente tem cerca de 150 voluntários que a gente vai para a rua. O ir para a rua são ações mensais, geralmente no domingo, agora primeiro domingo do mês, era o último domingo do mês, agora primeiro domingo do mês, das 10 às 13h30, a gente realiza o atendimento de cerca de 300 pessoas por ação. Isso é o nosso ir para a rua. Então, a gente vai para a rua com muito voluntário, inicialmente, né? E na era Covid, como é que a gente fez? A gente tem uma responsabilidade de formar pessoas também, então são aprendizes, né? Que nós somos responsáveis por isso. Então, além de cuidar, além de encaminhar, além de estruturar um pouquinho mais esse cidadão que procura a gente forma pessoas em vulnerabilidade social, né? Então, a gente discute tópicos de vulnerabilidade social na rua, com foco em população em situação de rua. Claro que lá chega LGBTQI+, mas chega imigrantes, mas predominantes são os migrantes, em população de rua e população paulistana. Essa é a nossa população maior. E aí,
como a gente tem uma equipe grande, como eu falei, e a formação também, ficou muito arriscado a gente colocar todos os 150 na rua. Então, logo que começou a epidemia, a gente parou um pouquinho, reformulou. Com o pedido, a gente viu que tinha uma necessidade muito grande, agora a gente já está na rua. A gente nem chegou a parar, acho que nem em um mês, como era a nossa periodicidade mesmo. A gente agora vai estar na rua quinzenalmente. Como que a gente vai fazer isso? Um número menor de pessoas, focando o Covid, mas, claro, chegou curativo para a gente, porque o que acontece? O serviço de saúde está se reformulando também nesse meio tempo. Então, a gente está na rua exclusivamente Covid, mas, claro, que abrindo brecha para o que precisar, na medida do possível. Mas aí a gente colocou predominantemente enfermagem, medicina, farmácia, doação de kits de higiene, masculino e feminino, ou seja, tem o absorvente junto, o alimento principalmente, e doação de roupa. Se possível, a gente já conseguiu, mas não temos certo o banho. Eu acho que baseado nisso, a gente fecha o tripé, claro, a gente fecha a maior necessidade do tripé Covid, né? Que eu acho que é o cuidado, o acesso à saúde, a higienização, o acesso um pouco mais de higiene, claro que a gente sempre tentando melhorar, e a alimentação, que, ao meu ver, tem sido a grande emergência da rua. Sim. Deixa eu te perguntar, como é que vocês já fizeram ação depois da questão do Covid? Já fizeram? Já fizemos 3. 3? 2 São Paulo, uma Rio. Como é que está com os voluntários? Como é que os voluntários estão nisso? Como é que eles estão sentindo? Só para a gente entender um pouco. Vamos partir deles primeiro. Tá. Eu acho que o nosso grupo é um grupo ainda não é diferente daquelas frentes que vão para a rua e vão levar o alimento. A gente é muito estruturado. Essa estrutura é muito boa, mas de certa forma a gente cria um cuidado muito grande ao voluntário, sabe? E para isso tem que ser discutido nesse momento de maior emergência. Então a gente vai para a rua e vamos com a necessidade maior, né? Então, como é que eu vejo? O voluntário, inicialmente, da nossa instituição, fica com muito medo. Mas a gente falando, olha, vai quem se sentir à vontade, estamos falando até de coordenador, não estamos falando dos alunos, não. Vai quem se sentir à vontade, quem não achar que tem contato com alguém que é mais de risco, obviamente quem não é fator de risco, quem não é população de risco, então vai quem se sentir à vontade. Para isso, a gente coloca o equipamento de proteção individual na rua, eles vão paramentados, sim, e aí a gente consegue, dessa forma, quebrar um pouquinho e falar assim, olha, dá para a gente fazer o nosso trabalho, sim, com a nossa proteção, com o nosso cuidado, dá para a gente ir para a rua, sim. Você se sente à vontade? Mediante o sim, a pessoa vai com a gente. E o que eu vi, no começo, poucas pessoas, mas que agora tem aumentado o número de participantes, sabe? Eu acho que os paradigmas estão começando a falar assim, olha, eu acho que dá para a gente fazer dessa forma, eu acho que não dá para a gente ficar numa inércia tão grande como eu achei que deveria, e vamos assim mesmo, estamos nessa toada. Agora, os alunos, eles por eles já estavam na rua, sabe? Claro, eles são... o coração deles é muito bom. Eu acho isso maravilhoso, mas, de certa forma, eu me sinto muito responsável. Eu e meu grupo, lógico, não só eu quando eu falo eu digo ONG. Nós somos responsáveis pela formação deles. Então, não dá para colocar os alunos, senão eles com certeza estavam na rua. Tem essa cobrança grande, e eu acho maravilhoso, porque eu acho que a empatia foi plantada. Legal. A Vânia, semana passada, falou do estranhamento que as pessoas que estão na rua sentem com essa aproximação via equipamento de proteção. Você tem sentido isso nas ações? Eu não senti isso ainda, mas eu acho que isso pode ser, sim, uma novidade para eles. Não sei se isso vai ser reprovado, mas dependendo da empatia que a gente chega, porque a gente chega com o olhar só. Então, se o olhar
olhar for duro, é a única forma de comunicação que você tem, porque você não pode tocar, você não pode sorrir, você vai sorrir com os olhos, fica muito frio, o que eles não estão acostumados, e de vez em quando, a urgência deles de carinho, de sentimento, de troca, é uma coisa que a gente não consegue mensurar, então eu imagino que isso pode ser realmente um estranhamento. O que eu penso muito estão querendo colocar as máscaras, as face shields, na rua. A face shield, teoricamente, ela é para intubação. Se eu vou intubar um paciente, se eu tenho uma disseminação, uma aerosolização muito grande, é onde eu entro com a minha proteção. Eu acho que a face shield vai causar um estranhamento maior até do que o equipamento de proteção que a gente usa, que é o gorro, os óculos, né, a máscara, o avental e a luva. Esse é a paramentação básica, assim, que a gente justifica que seja adequado. A face shield, eu acho que talvez cause um estranhamento, sim. Eu estava com a Vânia na rua semana passada e fizemos uma ação juntas, e eu acho que é sempre um aprendizado maravilhoso. A gente foi para a rua, eu e ela, um grupo de motoclube maravilhoso que tem ajudado a gente muito. Atendemos cerca de 60 pessoas. Para onde vocês foram? Fomos no Rio. Eu estava com a Vânia no Rio. Eu fiz Defensoria Pública e em frente ao Jockey, perto da Antônio Carlos. Fizemos esses 2 pontos. Eu atendi com uma aluna querida que apareceu, que ficou do meu lado o tempo inteiro, não desgrudou, paramentadíssima, só ela. Atendemos 60 pessoas, com mais de 300 alimentos. Nossa. Foi maravilhoso. Porque eu voltei a estar com a mão na massa, estar no olho do furacão mesmo. Isso é maravilhoso para a gente sentir o que a gente pode fazer de melhoria, sabe? E a gente vai para a rua de novo. Daqui a 15 dias no Rio de Janeiro, domingo agora, estamos aqui em São Paulo. E como é que a população em situação de rua está recebendo essa questão do Covid? O que você tem ouvido? O que vocês ouviram, assim? Tá. O que eu vi até... A última vez que a gente foi na rua aqui, a gente ouviu muito aquela história, porque a gente não pega, porque cachaça, a gente está protegido com cachaça e pedra. E como é que é isso aí? O que vocês têm ouvido em relação a isso? A grande maioria das pessoas que eu vi sabem como pega, sabem como transmite, entende que precisa tomar o cuidado, mas que o cuidado nem sempre é acessível para eles. Eu acho que a grande discussão atualmente é o que fazer na minha situação adversa, né? Mas a grande maioria que eu vi sabe. O que eu fiz uma ronda no Largo de São Francisco, aqui onde os Médicos Sem Fronteiras estão. Eu fui lá fazer uma visita para eles no começo da semana, e dei uma andada na fila, assim, e vi que tem muita gente que realmente... Aí eu entro naquela população da rua, né? Quem está acostumado a fazer rua exatamente vai entender. O cara que está alcoolizado, o cara que está sob uso de substância, aí esse cara joga no vento a proteção dele. Então, é o cara do álcool, é o cara que Deus vai ajudar. Esse cara, a comunicação tem que ser assertiva, tem que ser direta, mas a gente consegue falar com esse cara assim. A gente consegue, não pode desistir, achar que ele não vai entender, porque eu já peguei algumas pessoas na rua que tinham essa ideia e eu consegui fazer ele entender. Não podemos desistir, não, esse cara está atento também, mas a maioria está bem orientada, recebe bem as máscaras que a gente dá, recebe bem as orientações, a maioria está ligada que tem um desfecho ruim, que pode ter um desfecho ruim, e que ele é uma população que precisa de atenção. Então, ele talvez seja aquela gotinha na praia que dissemina a informação no núcleo dele. Essa é a minha visão. E como é que eles estão se virando? Eles te contam assim? Sim. Como a maioria está ligada, eles tentam, pelo menos, na hora de dormir, estar um pouco mais distante, ainda não estão entendendo que não dá para compartilhar tudo,
então estão compartilhando menos coisas, estão atrás de alimento, estão mais ligados no alimento, estão recorrendo a banhos e acesso à água mais do que recorriam. Inclusive, vocês colocaram uma matéria do acesso ao banho, não foi? Que foi muito maior. Isso é maravilhoso, e eles estão realmente, eu vi isso, com eles falando isso, querem a máscara, já estão com máscara, na hora que ganham já colocam a máscara, estão preocupados, quem tem doença, como é que faz, então eles estão ligados na autoproteção e sabem que precisa ajudar o amigo que não está ligado. Então, isso está acontecendo sim, cada um no seu modo, cada um construindo o seu conhecimento, mas estão ligados. E tem diferença em São Paulo e no Rio, essas questões da população? Eu acho que sim. Eu fiz pouca ação. Talvez se a gente fizer uma outra mais para frente, talvez eu consiga te definir um pouco melhor. Eu acho que sim. A população que eu vi no Rio de Janeiro, que foi uma vez só, está bem sintomática na rua, uma síndrome gripal bem evidente. São Paulo, um pouco menos. São Paulo, porque eu acho que a população Rio e São Paulo é diferente, sabe? É diferente. Em que sentido? Idade para mim é muito notório. Idade e grau de escolaridade. O Rio é mais novo, pessoal? O Rio é mais novo. Pelo menos a população do centro do Rio, né? Não posso responder pelo Rio todo, mas a do centro do Rio é mais nova do que São Paulo. São Paulo tem muito albergado. Rio tem muito rua. Né? E a gente sabe que o cara albergado, ele pode ter um viés de eu tenho um nível de entendimento maior, eu tenho um nível de cuidado maior, eu tenho acesso ao cuidado mais fácil do que o cara da rua, né? Então, quem entende esses números sabe que esse é um viés de cuidado. Então, São Paulo, eu vi menos sintomático e mais ligado nas orientações. Rio também muito ligado, mas um pouco mais, tipo assim, deixo para o acaso, vai melhorar, creio em Deus, sabe? Essas crenças que a gente não pode deixar para o lado, a gente tem que acolher, mas deixar que o cuidado de estudo, das pesquisas, imperem, né? E como é que está sendo a ação de vocês? O que vocês realmente estão fazendo? Além dessa distribuição, no sentido prático, como é que vocês estão trabalhando agora? É na busca de sintomas? É o quê? Tá. A gente entrou como um nome chamado meio que uma força catástrofe em parceria com a subprefeitura da Sé. A gente faz uma ação exclusiva Covid, né, como eu falei, e aí de uma forma mais reduzida de participantes, também como eu falei. Como é que a gente faz? É em fluxo corredor, o que a gente geralmente não tem isso nas ações regulares, a gente deixa aberto para a população conhecer o que é feito, a população entender o que é feito. Então, a gente faz nesse ponto, em corredor. Por quê? Temos distribuição de kit e alimento. Então, quem está na rua entende que quando a gente distribui alguma coisa, a tendência a tumulto, natural, né? Naturalíssimo. Mas nesse ponto, como a gente não tem capacidade de ofertar para muita gente, mas em cerca de 300, 350 por ação, a gente tem que fechar em fluxo corredor, porque a urgência da rua está muito grande atualmente, né? Principalmente por alimentação. Então, a gente faz distribuir senha, a gente vai ter que distribuir senha para a gente conseguir organizar um pouco mais. Eles passam pela triagem. O que é feito na triagem? Pressão, frequência respiratória, que é importantíssimo para o COVID, temperatura, que é importantíssima para o COVID, saturação, que é importantíssima para o COVID, e frequência cardíaca. O que a gente vai tentar colocar é o IMC, ou seja, o peso com a altura, para a gente tentar avaliar se a gente pega muito desnutrido, sabendo que o desnutrido ele é um fator de risco, uma população de risco que a gente não quantifica na literatura geral.
Porque a literatura geral não é para populações em vulnerabilidade social, né? A discussão de ontem, o pouco que eu vi os 40 minutos de discussão, foi maravilhosa e foi muito pontual para isso, foi maravilhosa. E deixou isso muito claro, muito evidente, e o quanto a gente peca no nosso aprendizado. E é isso que a gente vê também. Então, a gente quer ver a desnutrição. Até porque o aprendizado, como a professora Laura falou ontem, né? O aprendizado não é um a priori, né? É uma construção conjunta dentro do território. Eu acho que é isso um pouco que você também está chamando a atenção, né? E assim, a gente, infelizmente, a faculdade não nos ensina isso de uma forma clara, né? Então, quando a gente vai para a rua, quando a gente está engajado nisso, que a gente para e pensa, mas eu preciso disso, eu não tenho aquilo, e esse aqui, ele entra com população de risco, ele não entra, é sempre um debate muito, né, muito recorrente quando a gente está na rua. E para o Covid, desnutrição, a gente já sabe que é, mas esqueceram de pontuar lá. A gente quer ver isso na rua, ver até, isso aí entra até como uma avaliação demográfica, uma avaliação qual é a população que está com a gente. Eu acho que isso entra também, né? Aí a gente vai tentar colocar o IMC, que não é a melhor maneira da gente aferir, mas é a mais acessível nesse momento. Ele passa pela essa triagem, nessa triagem recebe a máscara, e aí ele passa pela avaliação médica. Então, a gente tem vamos ter cerca de 8 a 10 médicos para fazer a avaliação desse paciente, caso ele seja sintomático, com muita maior atenção, com muito maior preocupação para esse cara, e o cara que não é sintomático, a gente vai ver se ele está informado, ver se ele sabe lidar com ele, com os contactantes dele, e para que ele seja, informá-lo, né, tentar capacitar ele na medida do possível, para que ele seja a formiguinha que vai disseminar essa informação no grupo dele. Passou a medicina, vai na farmácia, se for necessário, né, se for pertinente que ele tenha alguma medicação, pega a sua medicação, passa para o kit de higiene, ele recebe o kit de higiene. O que tem o kit de higiene, né? Tem sabonete, papel higiênico, pasta de dente e é isso, acho que a gente está com isso. Papel higiênico, isso, é isso. Álcool gel, a gente está individualizando. A gente teve uma doação até grande de álcool gel, foi maravilhoso isso, mas pelo que eu vi nos debates, né, o álcool gel em situação de abstinência na rua está sendo uma coisa a ser pontuado, principalmente o álcool a 70. Então, a gente está ligado um pouquinho nisso daí. Mas a nossa ideia se o cara não fizer uso abusivo de álcool, enfim, se ele não tiver alcoolizado, também dispor para ele uma quantidade razoável de álcool gel para que ele se proteja na rua. Pega o alimento, a gente está tentando colocar realmente comida, marmita na rua, né, quentinha na rua, para que a gente garanta, pelo menos, uma alimentação um pouquinho mais completa daquela pessoa, e aí é liberado, se tiver o banho, ele pode passar no banho também. Deixa eu te perguntar. E roupa, desculpa, roupa também. A Eli Carla está te mandando um beijo. Outra, Eli. Você representa, ela te ama. A Larissa Cardoso está perguntando se essas ações que vocês fazem, elas são articuladas com consultório na rua? São Paulo, não. São Paulo é articulado com a UBS apenas. Rio de Janeiro, sim. Rio de Janeiro, consultório na rua parceiro? É muito parceiro. Quando eu comecei a rua no Rio, eu fui até o consultório de rua da referência, né, da minha região, que é o Oswaldo Cruz. Conversei com a diretora do Oswaldo Cruz, apresentei a ONG, apresentei o trabalho que eu faria, apresentei a minha proposta, mas eu sei que eu não vou conseguir fechar o ciclo muitas vezes. E pedi parceria para ela. Falei, olha, quando eu identificar alguém lá, quando eu precisar de alguma medicação que eu não tenha na rua, mando para vocês, pode ser? Pode ser. Isso eu consegui fechar. Em São Paulo ainda não consegui. Eu estou tentando fazer uma visita à UBS, a falha foi minha, né, nem da rede, de tentar contactá-los de novo para que a gente feche isso. Precisa, porque
por mais que a gente esteja na rua de 15 em 15 dias, por mais que a gente tenha ideias para estar na rua, a gente precisa do serviço público, porque só assim a gente consegue reivindicar melhorias, de falar, olha, aqui está falho, o que vocês pensam que isso pode melhorar, proponho isso. A gente precisa desse trabalho em conjunto. São Paulo ainda não conseguiu articular, mas a ideia é essa também. Rio, sim, Rio está bem articulado. Como é que você vê a importância dessas articulações para a questão da saúde da população em situação de rua? Eu acho que não dá para a gente fazer o trabalho do setor público, né? Eu acho que a gente entrar... De vocês também, né? Não é nem o objetivo de vocês. Não é, exato. A gente entra como um parceiro, como uma escada, né? Tipo, olha, eu faço isso enquanto vocês pensam em melhorar isso daqui. Então, tem que andar em rede, né? Se eu que estou ali na ponta não sinalizar que o serviço público precisa pensar em tal aspecto, precisa pensar em outro aspecto, a gente não consegue dar esse feedback, porque o serviço público a gente sabe que não tem perna para estar na rua. Então, se a gente fizer essa articulação e falar, olha, estou vendo muito tuberculoso na rua, vamos pensar num plano de melhoria? Olha, a galera está sem comida. Eu não consigo propor saúde se ele não tem o básico. Então, se a gente não... O básico agora está urgente, né? A questão da comida é uma questão urgente. Rio de Janeiro, os grupos estão na rua. Não pararam, pelo menos assim, os grupos que eu conheço estão na rua. São Paulo, me parece, posso estar errada na minha impressão e me perdoe de antemão. São Paulo parece que diminuiu muito. Então, assim, a região da Sé, eles estão com fome. O povo está passando fome. Então, assim, o tripé nosso de ajuda está sendo alimentação, saúde e higiene. Sempre. Mas eles precisam, porque não tem como a gente pensar em saúde se a gente não tem o básico para alimentar, entendeu? Então, São Paulo precisa, sim. O centro de São Paulo está carente de alimentação, sim. O Vanilson, que é do Movimento Nacional de População em Situação de Rua de Natal, parceiro nosso, está perguntando para você se há alguma perspectiva de imunização ou de vacinação da população em situação de rua. Sim, temos sim. A ideia é que a gente consiga, pelo menos, colocar a vacinação na rua de influenza, porque a gente está no Covid, né? A gente está pensando no Covid, porque realmente a disseminação é muito grande, é o que está em voga no mundo inteiro. Vem com a quarentena, que aperta a parte social, então está todo mundo no Covid, mas a gripe sempre matou muito, o H1N1 mata muita gente que a gente esquece. E a gente sabe que a nossa população é a população de risco, independente, né, pela sua vulnerabilidade social. Então, a gente vai tentar colocar a influenza, sim, na rua. Pelo menos a vacina da influenza. Uma ideia, até que surgiu numa discussão ontem, é tentar colocar pneumococo para cima de 60, que aí é uma proteção adicional a essa população. Não temos confirmação ainda, mas é uma ideia. Outra ideia que surgiu para a gente ontem os testes estão sendo mais acessíveis, os testes diagnósticos para o Covid. Então, a gente vai tentar ir atrás disso daí para na próxima ação já ter, São Paulo, principalmente. Rio, por essa semana, eu não consigo. Começar a testagem da própria população. Testar. Eu acho que se a gente testar, e claro que a gente tudo vai informar a prefeitura, né? Porque eu acho que esse é o ciclo que a gente fecha, a gente tem que informar até para eles saberem que a gente está fazendo e para entrar na notificação deles, né? Eu acho que isso é importante fechar esse ciclo, sim, mas a gente vai tentar colocar na rua, porque esse cara a gente consegue fazer uma medida para ele mais individualizada e que ele não seja fonte de infecções nos seus contactantes, né? Que eu acho que esse é o maior desafio nosso. E como é que você está vendo, porque aqui em Brasília há um aumento,
significativo da população que está na rua agora, né? A gente começa a ver trabalhador autônomo, a gente começa a ver trabalhador na rua que não está conseguindo vender o suficiente para voltar para casa, está ficando na rua. Tem uma questão que também é muito pouco falado, das trabalhadoras do sexo também, né? Pouco se falam nelas. Você já começa a perceber essa população na rua já? Ainda não chegou para mim. São Paulo, eu vejo que São Paulo, como eu falei, né? São Paulo, a gente já vê essa transição da classe que era limítrofe e agora está na rua. Isso já eu consigo. Já sim. A gente já vê há alguns meses já. É uma preocupação gigante da gente do que vai vir pós-quarentena, né? É uma preocupação muito grande nossa, do que vai vir pós-quarentena. Porque falam em 500 milhões de pessoas em estado de miséria, né, depois da quarentena. Eu nem vi esse número, mas pelo que quem está vendo isso, vê que era limítrofe. E agora não tem jeito, né? Então, assim, eu já vejo essa transição São Paulo, principalmente, Rio não tanto, mas São Paulo muito evidente já. E voltando à discussão anterior, se a gente que está ali na ponta não passar a informação de uma forma um pouquinho mais apurada para o centro de saúde, a gente não consegue melhoria nenhuma, a gente não consegue mudar nada, a gente não consegue reflexão nenhuma, né? Porque eu acho que só quem está no olho do furacão ali consegue passar de uma forma mais confiável para quem está lá. E eu falo da ONG e eu falo dos grupos da liderança e distribuição também, que a impressão deles é super importante, né? O recolhimento de dados dele é super importante. A participação da população de rua nas suas necessidades é importantíssimo. A gente está fazendo política para a população de rua. Eu acho que para eles talvez seja legal um kit de higiene. Mas se ele virar e falar assim, doutora, eu preciso de um cobertor. Entendeu? Você fala, Vânia, eu preciso. A minha necessidade maior sei lá, é absorvente, mais do que você está pensando. A voz deles precisa ser ouvida nesse momento. Porque a gente continua fazendo política e propostas, ok, com nossa boa vontade, com nossa formação, mas o feedback tem que vir deles, se é adequado ou se não é. E isso ser complementar, claro, para a gente levar lá. Claro. O que está se colocando muito em discussão, e é típica do nosso país, só se faz em momento de urgência, é a questão do abrigamento dessa população, né? Aqui em Brasília se colocou o autódromo como um espaço de abrigamento, parece que um espaço de abrigamento exclusivo para homem, ainda não entendi porquê, mas, na sua opinião, você acha que se essas pessoas que você atende na rua, se elas estivessem abrigadas, as condições delas estariam com toda certeza melhor, né? Toda certeza não. Eu acho que isso a gente não sabe. Está sendo pensado nesses abrigamentos, mas isso tem que ser muito bem feito, porque senão você aglomera mais e o ótimo é inimigo do bom. Pois é. Né? Então, o abrigamento que você também não consegue, porque não é uma prisão, a pessoa pode entrar e sair, e num passeio desse, a coisa pode se tornar explosiva, né? Eu acho, Pedro. Tem que ser pensado em que a gente não vai fazer aquela internação compulsória, né? Então tem que deixar isso muito claro para a população. Tem que entender que aquilo ali vai ser um respaldo para que ele consiga ser um pouquinho mais cuidado, fazer de uma forma que você tenha uma comunicação bem feita com eles, saiba abordar eles, não adianta ser um negócio imperativo, que eles tenham acesso à higiene, ao banho, à troca de roupa, à lavagem de roupa, mas que não seja algo que vá tumultuar mais do que ajudar. Porque aí eles não vão,
e talvez seja mais deletério do que ajude, né? Então, principalmente, talvez pensar nos mais idosos, inicialmente na população um pouquinho que, sabidamente de risco, que esteja na rua também, e tentar começar por eles e fazer de uma forma ali com menos gente do que é o preconizado, para depois você abrir e ver se dá certo. Eu sei que a gente não tem tempo para isso, mas tem que ser feito com muita cautela, para a gente não piorar o negócio, né? Na sua opinião, Penso dessa forma. O que seria mais urgente agora? A alimentação é muito urgente. A alimentação é muito urgente, porque isso faz o cara estar na rua, faz o cara estar nervoso, faz o cara estar preocupado. A alimentação precisa, porque é onde eles vão sair para ter a sua maior necessidade sanada, né? Então, eu acho que a alimentação precisa estar acessível. Junto disso, o banho, o acesso a banheiro, isso precisa ser ampliado. Porque ali no centro eu vi, eu passei por ali, né? As pias que instalaram, eles estão lavando roupa. Que bom que eles estão pensando em lavar roupa, mas isso precisa ser ampliado. Porque ali talvez não é o melhor local para isso. Entendeu? Isso já deveria haver, na verdade, né? Mas que agora fica muito mais evidente o que a gente não tem. Né? Então precisa ampliar ponto de banho, precisa ampliar ponto de banheiro, precisa, porque ele quer se tratar. A maioria quer se tratar. Mais do que abrigamento, esses pontos de cuidado são mais importantes nesse momento. Talvez, acho que sim. A gente consegue atingir muito mais gente. E ali eu consigo entender que ele vai lavar mais a mão, que ele vai ter mais acesso à troca de roupa, à lavagem de roupa, que precisa lavar roupa. A gente está tentando parceria com lavanderia de rua, implementar lavanderia de rua. Ele precisa lavar a roupa dele, ele precisa tomar o banho dele e lavar a roupa dele. Assim a gente consegue fechar o ciclo. Claro, se eu não tiver os dois, um já tá legal, mas eu preciso tentar melhorar ao máximo. Então eu preciso abrir esses pontos na cidade, porque os abrigamentos não vai ter capacidade para todo mundo. E que tal a gente pensar em abrigar os sintomáticos para que a gente consiga, pelo menos, ter um pouquinho mais de controle nos sintomáticos e deixar os assintomáticos mais assistidos na sua totalidade. Né? Então, pia, lavanderia, sei lá, tanque de rua, estou pensando agora nisso. Tanque de rua, será que não é legal, não é mais rápido? A rua é urgente. Né? Vocês colocaram um post, estão estudando. Não. Rio de Janeiro, estão estudando o abrigamento da população. Não dá, né? Não. E o que a Eli Carla está te perguntando, quando é que você chega no Rio, e ela está indicando aqui que os abrigos no Rio de Janeiro não são lixo, não são acessíveis para nós. Os abrigos que já... Eli, estou chegando no Rio, acho que na sexta-feira. Caso mude alguma coisa, eu vou antes, tá? Mas, em princípio, na sexta-feira. Na sexta-feira que vem. Os abrigos, na verdade, se eles não forem reformulados, eles vão ser alojamento de pessoas só. Então, né, tem que ser reformulado para esse... Tem que ser reformulado, porque as políticas estão erradas, a conservação está errada, está ruim, tá paupérrima, mas para este fim Covid, precisa ser reformulada, precisa ser individualizada para o Covid, precisa ser pensado para o Covid. Senão, acho que é melhor você colocar a pia na rua. Sim, talvez sim. E o Vanilson coloca aqui, e modelos de abrigamento, que é aquilo que você falou, né? Que são modelos de abrigamento por população, né? Por diferentes faixas de população, né? Eu acho que sim, porque como a gente faz na nossa casa, né? Então, assim, a gente tem que pensar isso para eles. O fator de risco maior que a gente sabe, que é aquele cara que tem uma doença, tem uma imunodeficiência, né? Tem um HIV. E a gente também tem que abrir um pouquinho mais para o cara que, como eu falei, para o cara que é desnutrido e para o usuário de crack. Ele já tem lesão pulmonar, eu trato ele como um DPOC. Isso a gente tem que pensar. DPOC é enfisema.
sabe aquele asmático que a gente sabe do ambulatório? Na rua, a gente lida com outros fatores que a gente tem que pensar. Uma coisa que eu vou levantar, eu preciso levantar isso, estava em discussão isso ontem, é saber a proporção de usuário de crack por tempo de crack e como que eu trato ele como um paciente que tem alguma doença estrutural pulmonar. Porque esse cara é população de risco. Esse usuário de crack, ele entra na população de risco como se fosse um enfisematoso, né? Então, essa população, talvez, precisa ter prioridade na rua, sabendo que todos precisam, mas será que esse cara não tem que ir antes? O idoso que está na rua não tem que ir antes? Não sei, não sei. Dependendo do que eu tivesse, talvez, né? Deixa eu mudar de assunto um pouquinho e ir para você, assim. Como é que está sendo ir para a rua e como quando você volta para casa, o que te passa? Como é que está sendo assistir isso da rua para você? Eu estar na rua, para mim, né, sempre enche o peito, eu acho, sabe? Eu estar na rua, a gente é difícil caracterizar, né? Porque de vez em quando você fala um negócio tão pequeno para você, mas a pessoa abre um sorriso, quer te dar um abraço. Isso é tão gratificante, o que a gente vê de solidariedade entre eles. E aí eu penso, é hora da gente distribuir cesta básica, eu consigo dar. Aquele cara precisa receber, e eles distribuem comida entre eles, sabe, num saco que... tanto aprendizado, tanta reflexão, que você volta para casa, assim, até fora do chão, né? Principalmente nesse momento mais difícil, né? Esse momento mais difícil é que eu queria ouvir um pouco de você, porque a Vânia, né, até o Vanilson está colocando aqui por que não coloca a participação de população em situação de rua. A Vânia estava aqui semana passada, né, conversando com a gente, e a Vânia colocou uma questão que ela não estava podendo ir para a rua e que ir para a rua para ela é algo que constituía a própria identidade dela, a própria luta dela. Sim. Para você, nesse momento difícil, como é que está sendo ir para a rua? Porque é um momento em que, como você falou, essa aproximação ela tem que ser mais delicada, ela não pode ser uma aproximação mais afetuosa, esse vínculo tem que ser um vínculo mais quase que mecânico, né? Vocês estão indo com um objetivo muito pré-determinado e tudo. Como é que está sendo isso para vocês? E para você especificamente? Para mim, está sendo uma reinvenção, né? Para mim, foi extremamente gratificante, porque eu voltei a atender diretamente. Eu atendo, eu vou até eles, mas como eu estou mais na coordenação, não sou eu que lidero o atendimento, não sou eu que converso, tipo, me apresento e escuto deles o que eles querem, o que eles precisam. E no Rio foi isso, sabe? Então, você voltar no cerne do seu trabalho, no cerne da sua identidade, e ouvir, e colocar o que você pensa, tentar ajudar, e ele sair grato, e você vê que você conseguiu ajudar um pouquinho, observar eles na ação, né? Observar como se tratam, como se comportam nesse momento difícil, é uma chuva de reflexão, é uma chuva de emoção que enche o peito muito, sabe? Enche o peito porque você está melhorando aquele lugar, você está melhorando aquela pessoa, você está se melhorando, é uma troca de emoção, com toda a paramentação, os olhos sorriem, sabe? Você dá uma máscara, é um cuidado. Leva para você essa máscara, lava quando você puder, porque precisa lavar a máscara, né? A gente dá máscara não a máscara cirúrgica, mas a máscara de papel. Lava quando você puder, não esquece disso. Poxa, eu não sabia disso. Vou falar para o meu pessoal. Isso é maravilhoso. Isso tá ali, né, diretamente com a dificuldade, mas que você pode fazer diferença. E todo mundo podia fazer isso também. Não é nada demais, entendeu? Porque para o bem e para o mal, parece que nesses tempos o básico ganhou uma importância muito maior, né? Eu acho assim, o básico se tornou realmente necessário, e o coronavírus, eu acho que ele, não sei, para quem tem um pouquinho mais de um olhar um pouquinho mais
apurado, o coronavírus veio para sacudir todo mundo, né? Veio para sacudir a sociedade. Veio para pensar que nós somos um globo. Se eu posso ajudar o meu amigo a passar pela quarentena melhor, ele consegue ficar mais em casa. Mas eu preciso me mexer, porque o governo não tem caixa para isso. Até tem, mas foi mal distribuído. Tem E o governo, né? Então, assim, é hora da gente se mexer. É hora de eu entender que se eu nunca fiz nada, eu preciso começar a pensar naquele cara que está muito próximo de mim e que não está tendo modos de se manter. E que isso vai impactar em mim, se eu nunca fiz nada, né? Para a gente que está na rua, para a gente que está nesse contínuo, é um pouco mais fácil. Mas para o cara que nunca pensou que a sociedade tem que ser linkada, tem que ser pensada nas pessoas que ainda nunca tiveram acesso a quase nada que eu tive, que eu preciso estender a mão agora, que eu preciso ajudar se eu tenho um pouquinho mais. Vai passar, mas as pessoas precisam passar de uma forma digna. Então, o coronavírus veio para sacudir esse pessoal que não pensou nisso ainda, que não entendeu que essa hierarquização que nunca chegou lá tem que chegar. Né? Então, eu penso por aí. É curioso porque a prática de vocês, né, da ONG, sempre teve ligada a uma questão de solidariedade, né? E o que a gente ouve muita gente falando agora é que a prática de saúde vai ter que reinventar novos modos de cuidado e solidariedade, né? Sim. Sim, o que a gente estava. Eu estava até ainda agora falando com o Eric. Eric é um urbanista que eu conheci na rede do Rio de Janeiro, que maravilhoso. Ele pensou, olha o que ele fez, né? Ele pensou em mapear os pontos do Rio de Janeiro onde tem as doações, né? E aí. Tentando fazer isso aqui em Brasília. Eu te mandei, inclusive, foi ele que fez aquela cartilha para voluntário e para população. Foi ele. Foi ele. Acredito que tem outras pessoas com ele, mas eu sei dizer do nome dele, né? Eu estava falando com ele ainda agora no telefone, e o que eu queria fazer aqui em São Paulo, pensando em expandir, em reinventar a saúde que a gente faz na rua, é formar líder. Né? No Rio, o grupo de população de rua está super ponta firme, é super presente. Em São Paulo, ainda não consegui me inserir nesse grupo, mas eu entendo que cada local tem o seu líder. Esse cara precisa ser achado e ser capacitado para ser formiguinha, porque o consultório de rua talvez não consiga chegar naquela população. Ele mapeou no Rio doações, que eu acho que é importantíssima, porque a maioria está no centro, mas o cara do Meier, o cara de Vila Valqueire, não tem, ou tem uma vez na semana. Aqui em Brasília é o mesmo problema. Né? Então, assim, isso eu achei fantástico. Fazendo um paralelo com ele, estava no telefone com ele ainda agora, a nossa ideia é aquele grupo que faz distribuição de alimento ou de kit de higiene ou que presta atenção a essa população, a gente vai tentar fechar em rede. Eu vou tentar fazer uma videoaula, né? Esse é um nome que veio na cabeça ainda agora, mas não sei se esse é o melhor nome. Falando na população de rua, o que a gente tem que tomar cuidado e quando que a gente vai ter que pensar em hospitalizar essa pessoa. Então, eu faria esse vídeo, passaria para as frentes, e aí, até em esquema de telemedicina, de videochamada de WhatsApp, essas frentes reportem a mim ou a quem estiver comigo, né? Para a gente tentar fechar essa vigilância, né? Esse cuidado maior. É uma reinvenção do sistema de saúde, é uma reinvenção do cuidado, né, à população vulnerável, que está ali e não vai ser atendido na UPA, não vai ser atendido na UBS, primeiro porque se acha indigno de chegar no serviço de saúde, que a gente vê que acontece, infelizmente, é o seu auto-julgamento, e quando chega, não é atendido, porque tá sujo, porque está com uma roupa ruim, então é uma forma de reinventar a saúde de uma forma urgente, e que a gente consiga ter uma abrangência um pouco melhor, né? Pensei em fazer isso.
para o bem e para o mal, a gente está em tempos de reinvenções, né? Sim, em toda a esfera. Em todas as esferas. O que a gente andou pensando aqui é que muitos desses protocolos, muitas dessas informações correm somente por meio digital, né? O que a gente vai começar a fazer aqui é começar a imprimir essas informações para poder repassar para a população em forma impressa, né? Porque são outras formas de comunicação, outras formas de educação e saúde, né? O modo digital chega numa parcela de rua muito pequena, né? E eu entendo que o que eu tenho visto é que assim você precisa lançar as informações, mas isso precisa ser sedimentado ao longo do tempo, porque as situações, as emergências sociais, elas vão se tornando mais urgentes do que a própria saúde, infelizmente, né? Então tem um levantamento até muito antigo de que 98%, se não me engano, da população de rua, né, se acha saudável, acha que não tem necessidade de atendimento à saúde. Porque a saúde, para ele, é a física. Se eu estou conseguindo ir atrás de alguma coisa para eu me manter, eu estou bem de saúde. Né? Então, assim, cruel, né? Chegarmos nesse pensamento tão, né, tão duro. Então, isso precisa ser sedimentado, que, olha, o cuidado precisa ser feito, que por mais que você não esteja sentindo nada, você precisa se manter firme, vamos te ajudar na alimentação, vamos te ajudar em outras coisas, mas isso precisa ser sedimentado em outros tempos, né? Para que isso não feche o ciclo. Você tocou num ponto importante, que grande parte dessa população não se sente digna de procurar um serviço de saúde, e isso é uma verdade, né? É uma verdade triste, porque... No SUS. Claro, né? E nesses tempos, de repente, é uma falha da própria saúde, né? Dessas portas nunca terem se mostrado abertas a essa população, né? Sim. Eu tenho orgulho de trabalhar numa instituição que acolhe situação de rua, quando precisa, que é o PS da Lapa, sabe? E isso desde sempre. Eu estou lá há 10 anos e 10 anos eu vejo entrar população de rua, seja lá em que condição for. Então, e eu luto para que isso seja, a diretora concorda, corrobora com isso, mas eles chegam tanto na rua quanto no PS da Lapa dizendo que já rodou vários lugares e não conseguiu ser atendido. A gente vê sonda na rua, né? Então, sonda para urina, a gente vê na rua, paciente chorando com dor que não consegue trocar, curativo que não consegue fazer. Então, assim, eu entendo que precisa hierarquizar, não adianta ele entrar para fazer curativo no hospital terciário, talvez, né? Mas ele precisa ter acesso a outros locais, que ele não consegue ter. Bem-vindo, né? Hã? Ele precisa de se sentir bem-vindo, né? Sim, ele precisa chegar, ele precisa ser... alguém precisa chamar ele pelo nome, né? Para que ele entenda que ele é um indivíduo, para que ele se sinta cidadão, para que ele se sinta usuário daquele serviço. Senão, não adianta ele também receber e falar que o cara está fedendo, que o cara está sujo, que o cara... É um conjunto de comunicação e de recepção que isso faz ele se sentir pertencente àquilo dali, né? Sim. Senão fica muito difícil. E é isso. Você gostaria de falar mais alguma coisa, de contar mais alguma coisa para a gente? De contar? Bom, eu falo em nome da ONG, eu falo em nome de vários conhecidos, de várias frentes que estão em constante comunicação, né, que estão na rua, que não pararam seus trabalhos, ou que reformularam seus trabalhos. A gente parou um pouquinho para reformular, mas eu falo em nome de muita gente que está pensando em socializar a informação, que está pensando em ajudar o próximo nesse momento tão difícil, que vai passar, né? Mas que a gente está junto nisso, que ninguém age sozinho. Então, eu falo em nome dessas pessoas, eu falo em nome de que a medicina ela é um pontinho no meio de várias outras coisas que vêm junto. A medicina, ela dá um pouco
destape para que ele tenha uma saúde, mas para que ele se erga enquanto cidadão, ou seja, que ele tenha um acesso ao serviço social, ao direito de rua, né? Que ele saiba quais benefícios ele tem, para que ele consiga a psicologia. São tantas coisas, para que ele consiga, aquela população que está na rua, ela consiga entender que é um indivíduo que é capaz de dar a volta por cima, ressocializar, e a gente está nisso. Então, a parte da medicina, ela é um complementar, mas diante de tanta coisa importante, né, de tanta coisa que faz reerguer essa pessoa de novo, de volta à sociedade, de volta à família, se assim for da ideia dele, enfim. É isso, eu falo em nome de muita gente, viu? E muita gente boa, muita gente legal. O trabalho de vocês, para além de ajudar essa população, é um trabalho lindo de formação dos futuros profissionais de saúde, né? Eu acho esse ponto espetacular, porque você levar esses futuros profissionais para trabalhar na rua, nossa, é um ganho que nenhuma sala de aula tem, né? A gente, o bom e o ruim é que, como a gente abre para voluntariado, só vem quem já tem aquela pegada um pouquinho mais, com o olhar um pouquinho mais aberto. Se isso tivesse dentro da sala de aula, talvez a gente conseguisse chegar, fazer refletir, pelo menos, muito mais gente. Mas eu acho que eu dou aula, né, na faculdade, agora estou sem turma, mas já dei aula, enfim, já tenho essa pegada de educação médica lá com o pessoal da USP, e que me dá muita alegria formar eles em empatia, formar eles em comunicação. Observa, sabe? Eu sei que você tem que falar do jeito que você aprendeu, mas entenda que a comunicação para essa pessoa tem que ser outra. Vamos aprender, vamos olhar um pouquinho mais os outros fatores de risco que a gente não aprendeu na sala de aula, mas que a gente vê aqui. Vamos construir novos a priori, né? Como a professora... Isso. Vamos jogar a sala de aula para a rua, não só na cadeira, né? Vamos ampliar o SUS, vamos pensar na territorialidade, como a professora falou, lembro dela de novo. Isso é maravilhoso. Eu recebi uma mensagem de um aluno ainda agora, que às vezes você nem tem ideia do que você faz, sabe? Mas é tão gratificante e eu aprendi com grandes modelos, sabe? Eu tenho grandes modelos na minha formação que eu espero retribuir um pouquinho, sabe? É um deles. Você, para muita gente, você está sendo um deles. Que bom. Eu fico feliz. A Caterine está te pedindo para que você fale de novo o nome da ONG e dê os canais para as pessoas seguirem também. Tá. O nome da ONG é Médicos do Mundo, né? Então, apesar do nome ser Médicos do Mundo, como eu falei, a gente tem várias especialidades. Então, desde que seja uma especialidade que possa contribuir para que a gente dê um suporte social, um suporte enquanto indivíduo, só chegar. A gente tem um veterinário de rua, né, que não é para o indivíduo, mas é para o grande amigo do indivíduo, que passa o animal primeiro, antes de passar em consulta médica. Né? Então, primeiro. Isso passam. Quando chegam, quando passa o cachorro primeiro, depois, se sobrar, vai ele. Né? Então, tudo que puder acrescentar, independente de ser Médicos do Mundo, pode vir, pode propor. É uma coisa que que a gente luta muito, são cursos profissionalizantes, para que a gente feche daquele ciclo lá enquanto indivíduo. Né? Capacitar essa pessoa para poder ficar mais empoderado mesmo para voltar à sociedade, né? Quais cidades que vocês atuam também, para o pessoal saber? Tá, bom. Rio, São Paulo, Itajubá, Minas Gerais, Curitiba, Ponta Grossa, Caxias do Sul, Petrolina. Eu não sei se eu consigo falar todas, que eu posso esquecer. Acho que isso. Vem na minha cabeça agora. Mas tem tudo no site, tem todos os nomes direitinho. A Márcia Montinho está te perguntando se a próxima ação será no domingo. Onde vai ser e qual horário? O próximo domingo vai ser aqui em São Paulo, né, em frente ao pátio do colégio.
No Rio de Janeiro, possivelmente vai ser na Defensoria Pública de novo, com a Vânia, com os insanos. Eu quero mandar um beijo para a Márcia. A Paula também está te mandando parabéns, a Paula Benayon. Ah, tá. São pessoas muito queridas, assim. São pessoas que são amáveis, então não adianta contar, não. Deixa eu te falar uma coisa, para a gente poder ir terminando. Te agradecer de todo o coração. Ah, Pedro, que isso. Parceria, assim, muito carinho por você, pelo seu trabalho. A gente é fãzão aqui em Brasília. Eu tinha te falado isso pessoalmente lá em São Paulo. E nesses tempos de Covid, a gente mudou nossa pergunta. A gente sempre perguntava o que é a rua. Ontem a Tâmara lançou uma pergunta que eu falei, vou copiar para a Evelyn. O que é saúde para você, Evelyn? Isso é legal você tocar nisso. Porque, como eu falei, a saúde é diferente para quem a gente presta a saúde. Né? O conceito de saúde deles é diferente do nosso. Né? Saúde é acesso e dignidade, não ter só acesso, então tem que ter o acesso e ser algo digno. A atenção à médica, aos serviços básicos de higiene, moradia, alimentação, isso tudo é saúde, saneamento básico, né? Uma saúde mental, então um suporte mental caso seja necessário, isso é saúde. Isso tudo fecha o ciclo saúde. Saúde não é só medicina, né? Saúde é acesso a lar, ocupação, né? Então, também ninguém tem que ocupar nada, tem que ter seu local, ninguém tem que morar na rua, né? Tem que ser situação de rua que ele vai sair. Isso tudo é saúde. Higiene, acesso a troca de roupa, acesso a banho, acesso a banheiro. Isso tudo é saúde. E acesso ao hospital quando precisar. Que ninguém barre ninguém. Claro. Olha, agradecer ao pessoal que assistiu. A Tiana Chinelli também te mandou São só amigos, queridos, amáveis, amados. Então, te agradecer pelo seu tempo. Eu sei que você está corrida aí. E muita saúde para a gente, muita saúde para o seu, muita saúde para todo mundo, que a gente possa se cuidar e a gente possa se encontrar ao vivo mais. Sim, sim. Obrigada. Eu agradeço muito. Vocês são exemplos em briga social, né? Em alerta social, em reflexão social. Vocês são grandes norteadores para isso. Eu agradeço muito o convite. Eu acho uma honra discutir com vocês, porque tem muita cabeça boa aí, pensante, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade, assim, da gente conversar, da gente provocar, da gente levantar ideia. Isso é maravilhoso. Ninguém faz nada sozinho. Sim, e de repente daqui umas 3 semanas a gente marca outra para ouvir mais as expressões suas. Acho que eu vou estar um pouquinho mais empoderada para dizer da rua, mais um pouquinho. As coisas mudam muito, no Covid está mudando muito. Dentro do hospital está mudando muito. Teste diagnóstico, dia que vai piorar, quando entubar, isso dentro do hospital. Né? Então, isso é o Covid, então a gente consegue falar um pouquinho melhor até. Tá bom. Beijão para você. Obrigada a todo mundo pela paciência, pela participação. E mandem perguntas, mandem provocações, mandem ideias. Às vezes a gente não pensou em outras coisas que pode fazer melhor. A Márcia está colocando uma última questão aqui. Vocês conseguem levar ultrassom para a rua? Sim, é a ideia. Sim, vamos levar o ultrassom. Porque o ultrassom diz para a gente o tanto de inflamação que a pessoa tem. Então, para a gente conseguir dar um pouquinho mais de destino para esse paciente ou referenciar ele de uma forma mais precoce, talvez seja legal para esse paciente. É a ideia da ONG, sim. Tchau. Obrigado. Obrigada, Pedro. Beijão. Tchau. Beijo.